Fala, meu povo, fala Brasil! Belezinha? Professor Everton Salles, professor de língua portuguesa do canal LP para Todos. O que nós vamos fazer hoje? Aula sobre pontuação. Aulinha difícil, matéria difícil. Então, rapaziada, é o seguinte. Bom, eu vou focar basicamente no emprego da vírgula, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou separar a pontuação no período simples e no período composto para facilitar a vida. Everton, professor de português, eu acho essa matéria muito difícil, tá? E eu acho que quem tem dificuldade de análise sintática tende a penar um pouquinho nessa matéria, porque vocês vão notar que as regras são embasadas na análise sintática. Então, aqui, por exemplo, em se tratando de período simples, você precisa saber o que é um aposto, vocativo, objeto direto, direto complemento nominal, né? Para que você tenha segurança na hora de fazer a pontuação. Porque se você se enrolar, você vai brincar de unidurité, né? E aí já viu, né? Vai ficar aquela loucura. Beleza? Então, rapaziada, eu vou aplicar aqui, em cima dos exemplos, comentando a teoria, tá? E aí, já pedindo aquele favor de sempre, né? Você está careca de ouvir as minhas súplicas, meu clamor. Já vai lá, ó, ativa o sininho, já faça a inscrição no canal, já divulgue para todo mundo, certo? De gravar matéria assim, eu acho bacana, porque a intenção, na verdade, né, é ajudar a rapaziada que tem mais dificuldade, né? Então, toda ajuda é bem-vinda, né? Você tem aí 1000 canais, né? Então, é mais uma contribuição mesmo. E aí, se eu conseguir te ajudar, eu cumpri a minha missão na Terra. Principalmente falando sobre um conteúdo complexo, como é a parte de pontuação, né? Então, galera, tá aqui. Como eu havia falado, então eu vou focar aqui primeiro no emprego da vírgula no período simples. Bom, primeiro lance que eu vou comentar é essa questão da ordem direta. Não sei se todo mundo se lembra disso, mas se não lembrar, não tem problema. Eu clareio aqui. Então, quando eu falo de ordem direta, gente, eu estou falando de sujeito, verbo, complemento verbal e ajuda adverbial. Para quem não lembra, quando eu falo complemento verbal, eu estou falando de objeto direto e objeto indireto. Beleza? E aí, qual é o grande barato? Quando você tem essa tal de ordem direta, vale sempre lembrar, gente, isso aqui é o pontapé inicial de verdade. Bom, a primeira regra básica é proibido colocar vírgula entre o sujeito e o verbo, ou colocar vírgula entre o verbo e o objeto. Estando na ordem direta, se você quiser, você pode colocar uma vírgulazinha aqui, ó, tá vendo? Só que esta vírgula, ela é facultativa, ou seja, você pode colocá-la ou não, tanto faz. Agora, a partir do momento que você começa a embaralhar as orações, que você começa a mudar a ordem, então é o seguinte, peguei o adjunto adverbial, joguei para frente, lá antes do sujeito, eu marco a vírgula, né, termo deslocado. Peguei o adjunto adverbial e coloquei aqui, ó, entre o sujeito e o verbo. Sempre que você intercalar, você precisa colocar entre vírgulas. Se você colocar uma única vírgula, erro de pontuação. Pegou o adjunto adverbial, colocou entre o verbo e o objeto. Mesma coisa. Tem que colocar entre vírgulas. Se você colocar apenas uma vírgula, erro de pontuação. E por aí vai. Então,
Vou começar a trabalhar o cara. Então, coloquei assim no primeiro exemplo. O professor leu os textos durante a aula. Então, vou dar nome aos bois, ó. Sujeito, ó, quem lê alguma coisa, então aqui, ó, é o objeto direto. Quando? Durante a aula, adjunta adverbial. Tá vendo? Então, aqui eu coloquei, ó, a ordem direta para você visualizar. E aí, ó, trazendo para a prática. Posso colocar uma vírgulazinha aqui? Não, de jeito nenhum, porque não se coloca vírgula entre o sujeito e o verbo. Posso colocar uma vírgulazinha aqui? Não, porque eu não posso colocar vírgula entre o verbo e o objeto. Posso colocar uma vírgulazinha aqui? Posso. Sou obrigado a fazer? Não. Então, vírgula, facultativa. Peraí, ficou uma porcaria. Deixa eu melhorar isso aqui. Ó, facultativa. Beleza. Agora, eu vou começar a mudar a ordem. Olha o exemplo 2. Peguei o adjunto adverbial e joguei para frente. Ó. Então, vai ficar assim, ó. Durante a aula, vírgula, o professor leu os textos. Então, tá aqui, ó. Peguei o meu adjunto adverbial, ó, e joguei para frente, ó. Aqui, adjunto adverbial deslocado, ó. O restante eu não posso fazer nada, então parei aqui. Olha o exemplo 3. Você sabe que este cara aqui, ó, é o sujeito. E aqui, claro, está o meu verbo transitivo direto. O que eu fiz? Coloquei o adjunto adverbial entre o sujeito e o verbo. Então, ó, se eu fizer apenas isso, erro de pontuação. Se eu fizer apenas isso, erro de pontuação. Então, já que ele está intercalado, ó, tá vendo? Entre o sujeito e o verbo, então, ó, eu preciso fazer isso aqui. Ó. Preciso colocar entre vírgulas. Então, aqui, ó, eu tenho o meu adjunto adverbial intercalado. Olha o exemplo 4. Agora eu já peguei meu adjunto adverbial, ó, e coloquei aqui, ó, entre o verbo e o objeto. Tá vendo? Já que o cara está intercalado, ó, aqui. Vou colocar entre vírgulas. Tá vendo? Então vai ficar aqui, ó, adjunto adverbial intercalado. Beleza até aqui? Então tá. Agora, olha o exemplo 5. O rapaz agrediu o idoso, isto é, ele cometeu um crime. No instinto, onde você colocaria a vírgula ou as vírgulas aí? Pensou? Beleza. Então, ó, eu vou colocar as vírgulas aqui, ó. O rapaz agrediu o idoso, isto é, ele cometeu um crime. Essa expressãozinha aqui é chamada de expressão explicativa. Tem outras, ó. Isto é, posso ter, ó, aliás, ou melhor, e por aí vai. Então, sempre que você usar essas expressões explicativas, você vai ter que colocar entre vírgulas, claro, ela estando assim, entre as orações. Então, vou botar aqui, ó, para você não esquecer, ó, expressão explicativa. Aqui. Essa expressão explicativa, ela serve para você fazer, tipo, uma correção. Ah, eu cheguei à empresa às 9 horas. Aliás, 9 horas não, cheguei às 11. Tá vendo? Serve como também uma correção, beleza? Então, você acha isso em qualquer gramática, tá? Sem problema nenhum.
Olha os exemplos 6, 7 e 8. Tá vendo? No extinto, ó, onde eu vou colocar vírgula? Vanessa, o teu pai chegou. Isso aqui não é um chamamento? Isso aqui é um vocativo. Lembra quando nós estudamos lá posto vocativo? Então, vocativo geralmente vem marcado com a vírgula. Pode vir no início, no meio ou no fim. Eu coloquei um de cada. Ó. Vanessa, o teu pai chegou. Então tá aqui. Ó. No exemplo de baixo, ó, já coloquei o meu vocativo aqui intercalado. Ó. Tá vendo? Entre o sujeito e o verbo. Mesmo esquema. Você vai intercalar, né? Tem que colocar entre vírgulas. Então tá aqui. Ó. Tá aqui o meu vocativo. Agora já coloquei o vocativo no final. Ó. O teu pai chegou, Vanessa. Então, beleza, fiz a marcaçãozinha aqui. Ó. Ótimo. É só para você relembrar, tá vendo? Nada demais. Nós já passamos por isso tudo. Olha o exemplo 9. Já passamos por isso também. Ó. O Brasil, país da corrupção, vive uma crise profunda, meus queridos alunos. Ó, usei os dois casos. Primeiro usei aqui o aposto, ó, falando do nosso maravilhoso país. Né? Aqui o meu sujeito, ó. Aqui o meu aposto, tá vendo? Ó? Tá entre o sujeito e o verbo. Então, isso aqui é o que a gente chama de aposto explicativo. Já estudamos isso. Ótimo. E aqui, ó, vocativo, tá vendo? Já usei o cara aqui também junto, ó. Como é que tá apertando? Beleza? Até aqui sem novidade, hein? E não vai ter muita novidade, porque você já viu isso tudo. Olha o exemplo 10. Bebi água, cerveja, refrigerante e vinho. Observe que quem bebe, bebe alguma coisa. Notem que tudo isso aqui, ó, é objeto direto. Ou seja, o que está acontecendo? Eu estou enumerando os termos. Se você está enumerando, você vem marcando com a vírgula. Aqui. Ah, um detalhe. Cuidado. Você não pode fazer isso. Tá? Você só pode deixar essa vírgula se eu tirar o E. Tá? Mas havendo ali a conjunção E, fica assim, sem vírgula. Tá? Então a vírgula aqui, no caso, as vírgulas, vão se justificar por qual motivo? Porque você está enumerando elementos com a mesma função sintática. Então, vou colocar aqui. Ó, enumerar elementos com a mesma função sintática. Beleza? Ó, a mesma coisa vai acontecer agora. Vou usar um sujeito composto, tá vendo? Só que agora tem um detalhe. Aqui eu utilizei um aposto resumitivo. Aí eu venho marcando, ó. Gustavo, Tayara, Kaique, todos foram churrasco. Tá vendo? Eu tenho, de certa forma, um sujeito composto, tá vendo? Só que o meu último elemento, ó, é um aposto resumitivo. E aí você não pode fazer isso, ó. Tá vendo? Não pode colocar vírgula depois de todos, ó. Então, beleza. Uma situaçãozinha que pode aparecer na tua prova. Dá uma olhada. Eu vou destacar aqui, só para você notar uma diferença. Bom, você sabe que o termo agitada é um adjetivo, né? Como nós já passamos pela análise sintática, você sabe que o adjetivo pode desempenhar duas funções, ou de ADN ou de predicativo, né?
E aí, quando você traz para a pontuação, você vai de novo ver isso. Então, no exemplo 12, eu posso deixar assim, sem a vírgula. Então, a criança agitada corria pelo corredor. E aí, beleza, o cara tá ligado diretamente, ó, vai ser um adjunto. Perdão, gente. Ó, vai estar ligado diretamente, vai ser uma adjunta nominal, tá vendo? Se ele é uma adjunta nominal, a gramática diz que ele tem um estado permanente, ó. Ou seja, essa criança é sempre agitada, né, e vive correndo pelo corredor. No exemplo 13, eu posso fazer isso aqui, ó. Quando eu coloco meu adjetivo entre vírgulas, eu já sei que esse cara vai ser um predicativo do sujeito, ó. Tá vendo? É um termo deslocado, evidente. Se o cara é um predicativo do sujeito, ó, agora você já tem um estado, você já tem um estado passageiro. Ou seja, essa criança ela está agitada, tá? Mas daqui a pouco passa, daqui a pouco ela vai ficar bem. É um estado passageiro, beleza? E aí, claro, que a ordem normal seria a criança corria pelo corredor agitada, né? Então peguei o predicativo e joguei para o meio. E aí, claro, eu coloquei um embaixo do outro, porque você pode pegar uma questãozinha de concurso agindo em cima dessa maldade, entendeu? Se você pode colocar vírgula, se você não pode, se muda o sentido ou não, isso é importantíssimo, tá? Aí no exemplo 14, ó, agitada, vírgula, a criança corria pelo corredor. Você já sabe que esse cara aqui é o adjetivo, ó. Tá vendo? E você sabe que ele está deslocado, ó. É meu predicativo do sujeito, ó. Como eu falei agora, o ideal seria que ele viesse lá no final. Mas ele está deslocado. Então está aqui meu predicativo do sujeito, ou seja, é o meu termo deslocado, ó. Exemplo 15. No exemplo 15 está assim. Os donos de fábricas, bares, academias e sorveterias não gostaram do novo projeto do prefeito. Então, eu tenho o seguinte. Se você perceber bem, ó, eu tenho uma enumeração, tá vendo? Ao ler, você já percebe que está faltando alguma coisa, ou um monte de coisa. Então, eu tenho o seguinte, ó. Veja que de fábrica está ligado a donos, que é um substantivo concreto. Então, eu posso afirmar aqui, ó, que é um adjunto nominal, adjunto nominal, adjunto adnominal. Então, eu venho marcando com a vírgula. Mesmo esquema, não posso colocar a vírgula aqui antes do E, tá vendo? Ótimo. Uma dúvida, posso colocar uma vírgulazinha aqui depois de sorveterias? Sim ou não? Não. Professor, por que não? Porque você vai observar que daqui até aqui, ó, é o sujeito, ó, tá vendo? E essas vírgulas, como eu tinha falado mais cedo, ó, tá enumerando, ó, tá enumerando elementos com a mesma função sintática, certo? Então, eu não posso colocar vírgula ali. Não coloca vírgula entre sujeito e predicado. Posso colocar uma vírgulazinha aqui? De jeito nenhum. Se você fizer análise sintática, você vai ver, ó, que quem gosta, gosta de alguma coisa. Aqui, no objeto indireto. Lembra aquela regra básica? Não posso colocar a vírgula entre o sujeito e o verbo. E aqui? Posso colocar uma vírgulazinha? De jeito nenhum. Você vai observar que o prefeito está ligado a projeto, ó, da ideia de posse. Então, aqui é uma adjunta nominal. Ó. Então, você, como eu fiz lá em cima, ó, eu sei que eu não posso colocar vírgula entre o meu sujeito, entre o meu substantivo e o meu adjunto nominal.
A mesma coisa aqui embaixo. Então fica assim. Beleza? Ótimo. Olha o exemplo 16. Posso colocar vírgula em alguma partezinha aí? Aí você vai lá fazer análise sintática. Sujeito, verbo, a quem tem ter alguma coisa. Ó, medo de quê? Medo de água. Veja que de água está ligado a medo, que é um substantivo abstrato. E aí não dá ideia de posse. Então eu sei que esse carinha aqui é um complemento nominal. Ó. Então eu não posso colocar vírgula em nada. Não posso colocar vírgula entre sujeito e verbo. Não posso colocar vírgula entre o verbo e o objeto. Não posso colocar vírgula entre o meu substantivo e o meu complemento nominal. Beleza, fica assim. Então eu tenho uma relação direta entre os termos sintáticos. 17. Na 17 é o seguinte. Hoje o céu ficou nublado. Aí eu te pergunto, posso colocar uma vírgula aí? É você. Pode, professor, lógico, porque hoje é um advérbio. Perfeito. Então vou colocar a vírgulazinha. Aí eu te pergunto, essa vírgula aí, ela é obrigatória ou é facultativa? Aí você, facultativo, é obrigatória, professor, porque é um advérbio. Então, se você for dar uma olhadinha nas principais gramáticas, você vai notar que os caras vão indicar o seguinte: quando você tem advérbio de curta extensão, ou seja, quando é uma palavrinha só, um advérbiozinho só, a vírgula é facultativa. Então você vai olhar ali, se você olhar o Celso Cunha, Segala, Wilson Teixeira, Sacone, Hernani Terra, por aí, isso vai estar lá. Atualmente, eu tenho percebido que as bancas de concurso estão meio que tentando criar uma outra moda. Os caras não estão seguindo basicamente as gramáticas tradicionais. Então, os caras estão meio que entrando naquela modinha de contagem. É preciso ter 3 palavras. Mas se você pegar as principais gramáticas normativas, os caras não falam em contagem. Tem que ter até 3, até 5, até 11. Não tem nada disso. O cara fala em advérbio de curta extensão, ou seja, um advérbiozinho só. Tá? Então, fique atento. Então, vou colocar aqui, ó, assim, advérbio de curta extensão. Ó. Então, vou colocar assim, ó, vírgula, facultativo. Beleza, avancei. Aqui na 1819, uma outra situação que eu via muito aparecer em concurso, e é bom você observar. Às vezes os caras colocam 2 frases assim e ficam colocando nas alternativas. Se eu colocar uma vírgula só, fulano vai exercer tal função sintática, e fulano vai fazer tal função sintática. Então os caras vão ficar brincando com isso. Dá uma olhadinha só. No exemplo 18, se eu fizer assim, tá tudo bem? Aí você vai ler, ó, Kaique, o aluno mais dedicado da turma, chegou ao curso tarde. Aí você, pô, beleza. Qual a função sintática de Kaique aí? Kaique é o sujeito. Ó, Kaique chegou ao curso, tá vendo? Então, beleza. Aqui o meu verbo. E o aluno mais dedicado da turma? Tá explicando quem é o Kaique. Então, aqui,
vai ser o meu aposto explicativo. Beleza. E no exemplo 19, se eu fizer apenas assim, tá tudo bem? Já muda, tá vendo? Ó, Kaique, ó, tô falando com o Kaique agora. Kaique, o aluno mais dedicado da turma chegou ao curso cedo, tarde, sei lá. E é mesmo, professor? Pô, legal, maneiro. Então mudou. No exemplo 18, Kaique, o aluno mais dedicado da turma, são a mesma pessoa. No exemplo 19, são pessoas distintas. Então mudou a função sintática. Ó. Cuidado. Ó. Vocativo. E aqui, ó, esse cara já vai ser o meu sujeito. Ó. Tá vendo? E aqui, claro, meu verbo. Ó. Então, cuidado, esse tipo de coisa pode acontecer, tá bem? No exemplo 20, é uma situaçãozinha que eu errava muito quando era aluno, né? E até quando comecei ali a graduação, eu tinha uma certa dúvida. Me lembro de, uma certa época, caiu uma questão dessa, algo parecido com isso. E o meu professor tentar me explicar, assim, cara, que não entrava na cabeça. Porque eu estava fissurado numa determinada situação. E eu acho que isso também deve acontecer com vocês. Por exemplo, se eu te perguntar assim, aluno, onde você colocaria uma vírgula aí? Sem pensar muito, você ia falar assim, ah, professor, pô, fácil. Vou colocar uma vírgula aqui. Aí eu vou te perguntar, por quê? Ah, professor, pô, porque o sujeito está deslocado, pô. Não é isso? Eu também pensava assim. Só que aí é o seguinte, tem uma regra geral, né, que você precisa guardar. Isso é importantíssimo. Depois de um tempo eu entendi. Ó, se você fizer análise sintática, você vai observar, ó, quem confia, confia em alguém, vendo? E aqui, ó, esse cara é o meu sujeito. Ó. Como ele está fora de ordem, a nossa mente induz a colocar a vírgula ali. Só que tem uma regra máxima que é a seguinte: se esse cara é o sujeito, eu sei que daqui para cá é o predicado. Então, a gramática diz que é proibido utilizar a vírgula, pôr a vírgula entre o sujeito e o predicado, mesmo que a frase esteja invertida. Então, é proibido você fazer isso aqui. Ó. Cuidado, tá, gente boa? Cuidado, cuidado, cuidado com isso. Dá para errar, beleza? Então, vou colocar aqui, ó. Não, não se coloca, ó, não se usa a vírgula entre o sujeito e o predicado. Entre o sujeito e o predicado. Tá? Então, cuidado com isso aí, tá, gente? Muita atenção. Tem uma outra situação que pode acontecer, você já deve ter visto isso lá no, na parte de figuras de linguagem, tal do polissíndrito. Quando você utiliza o polissíndrito, você pode marcar com as vírgulas. Ó. Então, comi bala, e chocolate, e pizza, e hambúrguer. Tá vendo? Você tem essa repetiçãozinha aqui, ó, é o que a gente chama de polissíndrito. Tá? Então, você vai marcar com as vírgulas. No exemplo 22, eu coloquei só para vocês se ligarem mesmo. Vou até fazer melhor, vou até colocar a data de hoje. 5, 5 de maio. Ó, 5 de maio de 2026. Então, quando você tem o cabeçalho assim, ó, você marca apenas com a vírgula aqui. Ó. Eu sei que todo mundo sabe, botei só para ficar mais completo, ter um exemplo de cada coisa, tá?
Eu sei que nem tem verbo ali, não é um sujeito simples, não é um período simples, não é nada. Tá? Então, beleza. Então, fechei aqui a parte do emprego da vírgula no período simples. Agora, eu vou para o período composto. No período composto, qual vai ser o barato agora, gente? Aqui, eu já vou começar a trabalhar as orações coordenadas, as orações subordinadas, né, substantivos, adjetivos, adverbiais. Então, de novo, vai exigir um pouco mais. Né? Você vai precisar trazer todo aquele conhecimento, né, que você já obteve lá na parte de orações, lá no período composto. Dá uma olhada só. No exemplo 23, eu tenho o seguinte: ó, a menina sorriu quando viu a mãe. Bom, eu sei que esse cara aqui é a minha oração principal, e eu sei que este carinha aqui ó, é a minha oração subordinada adverbial temporal. Tá vendo? Marca o seguinte: sempre que você tiver essa ordem, oração principal e oração subordinada adverbial, você pode colocar uma vírgulazinha aqui, ó. Só que você não é obrigado a fazer, tá bem? Vou colocar aqui, ó, vírgula facultativa, tá? Agora é o seguinte, vai ser aquela mesma ideia lá no período simples. Tem a oração principal e a oração subordinada adverbial. Pegou a oração subordinada adverbial e deslocou, não mudei a ordem, vírgula. Peguei a oração subordinada adverbial e intercalei dentro da oração principal entre vírgulas. E na posição normal, a vírgula facultativa. Ou seja, você pode colocar o não, tanto faz. Olha o exemplo 24. Quando viu a mãe, vírgula. Ó, tá vendo? Já peguei a minha oração subordinada adverbial ó, e desloquei. Ó, deslocada. Olha o exemplo 25. Aí, observem só. Veja que aqui na oração principal, ó, eu tenho o meu sujeito e tenho o meu verbo. Ó, tá vendo? O que eu fiz? Peguei a oração adverbial ó, e coloquei aqui, ó, dentro da minha oração principal, tá vendo? Intercalei. E aí o mesmo esquema. Ó. Se eu fizer só assim, erro. Se eu fizer só assim, erro também. Então tá aqui, ó. Então vou colocar aqui, ó. Oração subordinada adverbial intercalada, ó. Beleza? Olha o exemplo 26. Se você tivesse que colocar uma vírgula aí, colocaria onde? Ó, observe as duas frases. Você vai se ligar. Ó, Amanda joga vôlei. Eu, futebol. Não está faltando alguma coisa na segunda frase? Sim. Está faltando o quê? Eu jogo. Então, quando você for omitir um termo da oração, ó, você vai colocar essa vírgulazinha aqui. Ó. Lembra, isso aqui é o que a gente chama de Zeugma. Ou pode ser chamada também de vírgula vicária, que é quando você usa para omitir o termo. Tá? Então, vou colocar aqui em cima para você não esquecer. Ó. Amanda joga vôlei, eu jogo futebol. Ó. Então, vou colocar aqui para vocês não esquecer. Ó. Zeugma ou, ou também, ó, vírgula, vicária. Tá? O cara pode, de repente, entrar numa de justificar e aí pode usar esses dois termos. Né?
Lembrando que zeugma é um tipo de elipse. Beleza? Olha o exemplo 27. Eu notei que no ano passado, eu notei que no ano passado, meu amigo, você não nos visitou. Bom, vamos nós. Aqui, eu sei que eu tenho uma oração subordinada. Quem nota, nota alguma coisa. Posso colocar uma vírgulazinha aqui? Não, de jeito nenhum. Se esse carinha aqui é a minha oração subordinada, é a minha oração subordinada, substantivo objetiva direta, deixa eu colocar aqui, oração subordinada substantiva objetiva direta, nada mudou. Eu sei que eu não posso colocar vírgula entre o verbo e o objeto. Tá. Agora, saca o seguinte. Veja que aqui dentro, ó, deixa eu diminuir aqui só para não. Veja que eu tenho um adjunto adverbial, tá vendo? Ó? Deslocado. A ordem seria: eu notei que você não nos visitou no ano passado. Ó. Peguei o meu adjunto adverbial e desloquei. Ó. Então tá aqui, ó, deslocado. Ó. E aí, claro, vou colocar entre vírgulas. Ó, meu amigo é um vocativo. Meu amigo, eu notei que você não nos visitou no ano passado. Então, já que é um vocativo, eu preciso colocar entre vírgulas. Lembra? É, rapaziada. O bagulho é doido, hein? Tá vendo? Essa matéria é sinistra, cara. Eu tô fazendo uma salada de fruta ali, já tô misturando uma coisa com a outra, e isso vai acontecer no teu concurso. Então, aqui você vai ter que treinar muito, muito mesmo. Essa matéria é difícil. Eu acho essa matéria dificílima, tá? Então, tá feito, ó, tá pronto. No exemplo 28, eu já vou misturar, eu coloquei primeiro na ordem direta, na 29 eu coloquei a ordem invertida, só para você notar a estrutura e a mudança da estrutura. Porque quando você está fazendo questão, o cara já te dá isso misturado. Eu quero que você veja como isso vai funcionar. Mesmo esquema, ó. Quem vê, vê alguma coisa. Então, eu vi que você me ajudou. Aqui, ó. Oração subordinada, substantivo, objetivo direto. Então, eu sei que eu não posso fazer isso aqui, ó. Ótimo. Legal. Deixa eu ver até se eu. Às vezes eu brinco de colocar vírgula e me esqueço de retirá-la. Tá aqui, certinho. Ó, eu vi que você me ajudou, embora não me conhecesse pessoalmente. Aqui eu já coloquei, ó, uma oração subordinada adverbial, ó, concessiva. Tá vendo? Vírgula obrigatória alguma? Não, nenhuma. Professor, mas se eu quisesse colocar uma vírgulazinha aqui? Tudo bem, porque você me ajudou, embora não me conhecesse pessoalmente. Ah, você me ajudou a vir a oração principal em relação à oração, embora não me conhecesse pessoalmente. A vírgula poderia acontecer, facultativo, tá? Mas não é isso que eu quero saber, não é isso que eu quero te mostrar. Olha o exemplo 29, olha o que eu fiz. Eu vi que, embora não me conhecesse pessoalmente, você me ajudou. Tá vendo? Peguei a oração subordinada adverbial e joguei para frente. Ó. Então, não se esqueçam. Ó. Se eu desloquei, ó, eu preciso colocar entre vírgulas. E aí o cara já veio misturando. Vou colocar aqui azulzinho, ó, a minha oração subordinada substantivo objetiva direta, para o meu aluninho ficar feliz, ó, coloridinho, tá vendo? Para ele imprimir e colocar lá no quadrinho, lá no quarto dele. Ó. E aqui a minha oração subordinada adverbial, ó,
intercalada, certo? Então foi. Isso é importantíssimo. Eu queria muito que você visse isso, né? Que eu acho essa parte difícil. É, porque tem situação que, assim, às vezes você pode, de repente, fazer uma pontuação ali no automático, às vezes baseado na tua experiência. Ah, isso acontece muito com quem tem boa leitura, quem lê bastante, né? Que aí, de certa forma, a estrutura ela fica na tua cabeça. Então, às vezes, você escreve, está fazendo redação, está escrevendo no WhatsApp, você manda vírgula automaticamente. Mas, às vezes, você nem sabe o porquê. Mas, de tanto você ler, de tanto você notar aquela estrutura, você já vai no automático. Então, aqui eu estou tentando te mostrar os porquês, né, de você colocar vírgula, de não colocar vírgula. Para você treinar e aí para você ter mais confiança, né, e saber o que está fazendo no momento de dificuldade. Beleza? Ó, olha o exemplo 30. O que isso aqui te lembra? Acordei, tomei banho, bebi café, fui trabalhar. Eu tenho uma, duas, três, quatro orações. Todas elas têm sentido completo. O que isso te lembra? Oração coordenada assindética. Então, ó, veio marcando com a vírgula. Acordei, tomei banho, bebi café, fui trabalhar. Então, ó, uma, duas, três, quatro. Ó. Eu tenho aqui quatro orações coordenadas assindéticas. Beleza? Só para você não esquecer. Agora, eu quero que você veja também um outro detalhe. Observem a frase 31 e a frase 32. O que eu quero chamar a atenção? Eu estou usando a conjunção e, ó, tá vendo? Qual é o barato? Nas duas, eu tenho oração coordenada aditiva. Só que na 31 eu não posso colocar vírgula, porque a gramática diz que quando você tem esse aditivo com sujeitos iguais, você não pode colocar vírgula. Você só vai colocar quando os sujeitos forem diferentes, como aconteceu no exemplo 32. Ó. Então tá aqui, ó. Eu moro e eu trabalho na Tijuca. Tá vendo? Então, eu vou colocar aqui para você não esquecer, ó. Depois passa isso pro caderno, hein, rapaziada? Importante, hein? Ó, oração coordenada aditiva com sujeitos iguais. Por isso eu coloquei a vírgula. Olha o exemplo de baixo. Eu cuido da casa. A minha esposa e a minha esposa trabalham. Tá vendo? Então, eu tenho o seguinte, ó. Vou completar aqui, ó. Eu tenho a minha oração coordenada aditiva. Só que agora a oração coordenada aditiva com sujeitos diferentes. Ó. Então, o que eu vou fazer? Vou marcar com a vírgulazinha aqui. Ó. Você acha esse conceito em qualquer gramática, eu acho. Você tem lá no Celso Cunha, tem lá no Segala, tem lá no Hernani Terra, Pasquale, enfim. Dá uma olhadinha. Isso é muito sutil, tá, gente? Quando aparece em prova, leva meio mundo. Ótimo. Na 33 já não tem mistério. Dá uma olhada no instinto. Onde eu vou colocar a vírgula aí? Ó, eu quis dizer, mas você não quis escutar. Ó. Paralamas do Sucesso, hein, rapaziada? É, isso aí. Eu também sou cultura, hein? Hã. Então, ó, como eu tenho aqui uma oração coordenada adversativa, você já estudou isso, né? Você já fez isso automaticamente.
adversativa. Um detalhe, galera, eu vejo muito pessoal fazer isso. Você não pode fazer essa coisa aqui, tá? Não pode usar essa ideia de ênfase, não. A conjunção mais não deixa, a gramática não permite que você faça isso. Claro, você vai colocar vírgula depois se você, de repente, intercalar ali uma atitude adverbial. Eu quis dizer, mas, com a sua ignorância, vírgula, vírgula, você não quis escutar. Tá vendo? Aí sim, peguei uma atitude adverbial e coloquei. Mas você colocar só a vírgula ali, sozinha para dar ênfase, não acontece. Não pode, tá? Agora, olha o exemplo 34. Olha o que eu já fiz. Você sabe que quando você usa uma oração coordenada, sintética, é normal, ó. A tua construção vir aqui, ó. Vir aqui no início, não é? Ótimo. Então vai ser assim. Quando você pegar a construção e deslocar, você não pode fazer isso com mais. Mas o porém permite. Tá vendo? O porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, você pode fazer tranquilamente. Eu quis dizer, você não quis, porém, ó, escutar. Tá vendo? É a mesma frase de cima. Eu tenho aqui a minha oração coordenada adversativo, só que com a conjunção pós-posta. É o que, professor? É, pós-posta. Ou seja, foi colocada após. Ó. É como se eu tivesse quebrado uma ordem ali, tá vendo? Então, ótimo. Olha o exemplo 35. O céu está escuro, portanto, vai chover em breve. Aqui, eu já tenho uma oração coordenada conclusiva. Tá vendo? Então, rotina, praxe. Ó, a minha conjunção. Vem sempre no início. Ó. Aqui, se você quiser, você pode colocar uma vírgulazinha aqui, ó. Mas você não é obrigado a fazer. É como se fosse para dar ênfase, tá? Então você pode fazer isso, ó, só que ela é facultativa. Você pode fazer isso tanto na conclusiva quanto na adversativa, desde que você não use o mais, tá? No exemplo 38, eu vou fazer isso, eu vou voltar com o porém no início, tá? Só para você ter como referência. Agora, olha o exemplo 36. Já peguei a condição, portanto, ó, já desloquei. Tá vendo? Ó? Joguei lá para o meio. Eu quebrei a ordem, tá vendo? Peguei a conjunção, ó, aqui, e desloquei, ó. Ou seja, eu tenho aqui aquele mesmo esquema que eu coloquei lá em cima, na adversativa. Só que aqui eu tenho uma oração coordenada conclusiva com conjunção pós-posta. Beleza? Aí, gente, aí as vírgulas são obrigatórias, tá? Aqui e aqui também no 34, beleza? Ó, um detalhe que eu já tinha falado lá na parte de oração coordenada, eu vou falar aqui de novo. Sempre que você for usar o pois conclusivo, ó, não se esqueça, tem que colocar entre vírgulas. Aqui. Por que eu estou falando isso? Porque você sabe que tem também o pois explicativo. Né? E aí o pois explicativo vem na cabeça da oração. O pois conclusivo após o verbo entre vírgulas. Tá? Então tá aqui. Ó, oração coordenada conclusiva com conjunção
Pós-posto. Aqui, olha o exemplo 38. Ó, eu quis dizer, mas você não quis escutar. Porém, você não quis escutar. Então, ó, normal, padrão. A vírgula aqui, ó. Né? Porque você sabe que eu tenho uma oração coordenada adversativa. Tá vendo? Mas, se você quiser, você pode colocar uma vírgulazinha aqui. Ó. Só que você não é obrigado a fazer. Então tá aqui, ó, vírgula facultativa. Beleza? Então tá. Ó, olha o exemplo 39. Desliga o telefone, pois eu quero dormir. Olha o tal do pois aqui. Ó. Só que agora que é aquele pois aí, equivalendo a porquê. Ó. Tem aqui, ó, o imperativo. Então, eu tenho aqui a minha oração ordenada explicativa. Normal, você já viu isso tudo. Aqui, a partir do exemplo 40, eu já estou começando a parte de oração subordinada adjetiva. Lembra? Você tem a oração adjetiva explicativa e a oração adjetiva restritiva. Vale lembrar o seguinte: a oração adjetiva explicativa vem com as vírgulas e a restritiva sem a vírgula. Né? Vale lembrar também que a oração adjetiva explicativa ela se parece muito com o aposto, mas ela não é um aposto, beleza? Não pode confundir aquilo ali e chamar de oração, oração adjetiva explicativa de oração apositiva. Não dá, não pode fazer isso. Ela explica também, mas não é um aposto, beleza? Então tá. Ó, eu, que sou professor de português, acho a prova de EGS muito difícil. Então tá aqui, ó. Aqui meu pronome relativo, ó, fazendo referência ao termo antecedente. Veja que aqui eu estou explicando, ó. Eu, que sou professor de português, então, ó, coloquei as vírgulas, tá vendo? Oração subordinada adjetiva explicativa. Beleza? Olha o exemplo 41. Os alunos que não pagaram a mensalidade não poderão assistir às aulas. Vão ser todos os alunos? Não. Somente os que não pagaram a mensalidade. Ou seja, eu estou restringindo. Ó. Então, se eu estou restringindo, ó, não são todos, aqui meu pronome relativo, ó, minha oração subordinada adjetiva restritiva. Ó, restringe. Então, se restringe, lembra, ó, limita, restringe. Então, somente os alunos não poderão assistir às aulas, somente os alunos que não pagaram a mensalidade. E aqui, claro, minha oração principal. Ó, é, a gramática diz também, lembrei, que a adjetiva explicativa ela generaliza, amplia, como se fosse um aposto. Ó. E a outra restringe. Tá vendo? Uma parada que acontece muito também em prova. Deixa eu fazer uma coisa aqui para vocês. Vou fazer assim. Só para vocês entenderem um comando que às vezes aparece em prova. Às vezes o cara fala assim:
Assinale a alternativa em que, retirando a vírgula, altera o sentido. Esse é um caso. Qual é o lance? Passaram no concurso os alunos que estudaram com afinco. Bom, você sabe que este cara é um pronome relativo, né? Então você sabe que, que esta oração aqui, ó, é subordinada, adjetiva e explicativa. Tá vendo? E aí, qual vai ser a ideia? Com a vírgula, se é uma adjetiva explicativa, vai generalizar, ó, todos. Então, todos os alunos que estudaram com afinco passaram no concurso. Aí no exemplo de baixo, tá sem a vírgula, tá vendo? Mesmo esquema, ó. Sei que esse cara é pronome relativo, que aqui vai ser uma oração subordinada, adjetiva, restritiva, tá vendo? Aí qual vai ser a ideia? Como agora eu não coloquei a vírgula, aí vamos supor que aqui eu tenho um grupo. Então sei lá, Yuri e o Ronaldo e a Jéssica. Nós quatro. Somos um grupo. Se eu coloco a vírgula, nós quatro que estamos com afinco passamos no concurso. Se eu retiro a vírgula, sei lá, só eu e Yuri passamos. Ó. Tá vendo? Eu e Yuri passamos no concurso. Eu e Yuri estamos com afinco e passamos. Tá vendo? Estou restringindo, já não é mais geral. Então aqui, ó, aquela ideia que eu falei mais cedo, restritiva, ó, somente. Tá vendo? Então, somente os alunos que estudaram com afinco passaram no concurso. Então, guarde isso. Volta e meia, esse tipo de comando aparece em prova. Tá? Cuidado. No exemplo 44, eu quero só que você veja um detalhe. Eu vou misturar um pouquinho aqui outras pontuações. Né? Por exemplo, os idosos disseram, aquele moleque é safado. Você se lembra daquele lance de tipo de discurso? Não? Então, aqui eu vou usar um discurso direto. Ou seja, quando eu coloco a fala do personagem. Então, ó, primeiro eu vou usar dois pontos. Ó. Os idosos disseram. Tá vendo? Uso dois pontos para colocar a fala do cara. E para marcar a fala do personagem, ó, eu uso travessão. Ó. Ou, se você quiser, você pode também fazer isso aqui. Ó. Mas é um ou outro. Se você decidir usar aspas, você tira o travessão. Se você decidir usar o travessão, você tira as aspas. Tá? Então, ótimo. Isso aqui é só para você não esquecer. Ó. E aqui é a fala do meu personagem, meu discurso direto. Olha o exemplo 45. O que eu fiz? Eu já modifiquei a ordem. Tá vendo? Eu peguei ali, ó, a oração e intercalei dentro do discurso direto, ó. Então vai ficar assim, ó, aquele moleque, disseram os idosos, é safado. Então vou colocar aqui, ó, oração intercalada dentro do discurso direto. E aqui o meu discurso direto. Vou fazer o seguinte, só para. Vamos visitar a galerinha que é bizonha. Vou deixar o primeiro com travessão e o segundo eu vou fazer assim, ó, tá? Para marcar a fala do personagem. E aqui o meu discurso direto. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Então, é isso, pessoal. Aqui, ó,
Coloquei o nosso Instagram lá, para você seguir, certo? Vale lembrar, gente, que aqui no Língua Portuguesa para Todos, LP para Todos, a gente tem também projetos regulares, tá? De resolução de exercício. É isso aí. 2 dias na semana, a gente coloca ali na faixa de umas 30 questões, né? A gente disponibiliza o material para o aluno um dia antes, o cara resolve, e ali na hora da aula a gente entra corrigindo, passando por todos os conteúdos da língua portuguesa, explicando ali tudo ao vivo. A gente até grava também, né, para o aluno que às vezes trabalha, está na outra correria, e aí depois ele pode assistir. E aí lá na nossa plataforma, né, nesse projeto, vai ter lá o material limpo, o material rabiscado, o link da aula gravada, a gente coloca material extra, né, sempre que há necessidade. Então, é interessante. Caso queira participar do nosso projeto, ó, é só entrar ali, ó, num desses Instagram aí, ó, e nos chamar, tá? Então, rapaziada, é isso aí. Espero que eu tenha ajudado, né? Espero que você faça bom uso disso tudo, que isso te ajude na redação, no teu dia a dia e principalmente passar no concurso. Falou? Então, rapaziada, aquele abraço, valeu e até a próxima.